Paz do Senhor, igreja. Muito bom dia para todo mundo. Também quero cumprimentar os nossos irmãos que nos acompanham aí pela internet. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, ao seu coração nessa manhã. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade que o pastor André nos dá de falar a palavra do Senhor aqui nesta manhã. Eu estava esses dias conversando com o nosso irmão Givanildo e ele participa do mesmo sentimento que eu, pastor André. Quando é nos dada a responsabilidade de falar a palavra de Deus, para mim parece toda vez que é a primeira vez. Uma dificuldade tremenda. O primeiro sentimento é de recusar e de fugir. Mas que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, nos dê condições de conversarmos aqui acerca da sua palavra. Agradeço a Deus pelo dia de vida, pela oportunidade que Ele nos dá de vivermos mais um dia, de estarmos vivos mais um dia e que esse dia seja dedicado para a glória dEle. Quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia juntamente comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, do versículo de número 13, iremos ler até o versículo de número 32, uma leitura um pouco extensa, mas vamos ler esses 20 e poucos versículos aqui para a gente meditar nele nessa manhã. Pastor, antes do senhor me fazer a proposta essa semana, esses dias eu acordei com o coração ardendo com essa palavra aqui. E a gente não sabe, o trabalhar de Deus. E eu passei a semana inteira com essa palavra aqui dos discípulos no caminho de Emaús. Aí quando o Senhor me chamou, e aí eu tentei ir para outros lados, outros textos, e é esse aqui que o Senhor tem para falar conosco aqui nessa manhã. A gente sabe... A gente tem aprendido, inclusive aqui, que a gente tem que seguir os passos da hermenêutica, homilética, a exegese, e isso tem que fazer parte. Mas essa manhã aqui, a gente vai meditar mais na palavra pura, posso dizer como se um devocional, porque Deus tem falado algo no meu coração, e às vezes a gente acaba teimando, e querendo ir para outro lado, mas nessa manhã aqui, eu quero obedecer à voz do Espírito Santo, a voz de Deus no nosso coração, respeitar essa voz que brada às vezes o nosso coração e a gente não consegue discernir, Então eu quero respeitar aqui a voz de Deus e vamos pelo caminho que Ele tem nos colocado nessa manhã. Falar nisso, respeitar, respeito tem a ver com a resposta que vem do peito, a resposta que vem do coração, e às vezes a gente quer falar muito através do intelecto, e a gente esquece os sentimentos do coração, o sentimento da alma, o sentimento do espírito. E vamos meditar na palavra do Senhor. Nos diz assim o texto: os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo,
E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas, depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção que ia passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Texto maravilhoso esse. A gente pode chamar aqui essa mensagem aqui nessa manhã de a caminhada, a conversa, ou a caminhada que cura, a conversa que sara, e é por esse caminho que a gente vai conversar aqui nessa manhã. Esses dias a irmã Sandra, nós acordamos cedo, talvez até ontem, hoje, ela falou: a gente precisa de voltar a caminhar. Né? A gente vê nos últimos dias as pessoas da área dizendo, né, a gente se preocupando com a nossa saúde, com o aspecto físico, com a nossa mente, academia e comida e nutrição e tudo que é saudável, né, e tudo que nos faz bem. Então a gente é orientado a, pelo menos no mínimo, caminhar todo dia, uma boa caminhada, e a gente sabe que essa caminhada traz benefícios físico e emocional. A gente caminhar, né, pela manhã, todo mundo tem experiência aí de dar aquela caminhada, quando a gente vai para a praia, caminhar na beira da praia, isso contribui muito com a nossa saúde, isso ajuda muito no aspecto físico e mental. E nessa manhã aqui nós teremos uma caminhada de alma, corpo e espírito, uma caminhada que tem um elemento a mais e o mais significativo, que é a caminhada com o Mestre Jesus. Então, meus irmãos, para a gente entrar aqui, eu quero começar conversando aqui sobre a morte de Cristo, quando nós acabamos de ler aqui, que é tida na época, né, daquele povo, dos primeiros seguidores de Jesus, como um escândalo a ser encarado pelas primeiras comunidades cristãs, pois junto com a sua morte veio a decepção, como nós acabamos de ler aqui, também morreu a esperança do reino messiânico. A libertação do jugo, né, do povo de Israel, que estava debaixo do jugo romano, as mensagens apocalípticas da nova terra e do novo céu foram juntos para o sepulcro com Jesus. Por isso esses discípulos aqui, eles estavam desolados, estavam caminhando tristes para a sua aldeia. Mas, no entanto, é a ressurreição que dá sentido à morte de Jesus, recuperando todo o significado de sua mensagem, superando o fracasso e a vergonha da cruz e entronizando-o no reino da glória eterna, como aquele que venceu a morte, tornando-se testemunha da vitória da vida sobre a morte. Então, para falar sobre Jesus, e aqui o tema a gente tem conversado aqui, falado
nas quartas-feiras, e o tema que a gente, acho que da próxima quarta-feira, é expiação, sobre a morte de Jesus, substituindo, né, o nosso lugar, tomando o nosso lugar. Nós vamos falar um pouquinho aqui, lembrar sobre essa promessa de Jesus vir, né, para nos libertar, para remir os nossos pecados. Então, desde o início lá de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, a gente vê já a promessa de que Deus enviaria o Cristo, o Messias, para nos salvar. Então, em todos os tempos era esperado esse Jesus, até hoje para alguns ainda continuam esperando Jesus. Então, essa promessa, toda a Bíblia fala, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, os profetas, toda a Bíblia fala sobre o Messias, sobre o nosso Cristo. Então, desde lá, Gênesis capítulo 3, versículo 15, né, Deus fala que para a serpente ali, para o diabo, né, que da mulher nasceria um homem, o prometido, que esse lhe feriria a cabeça e ele o calcanhar. Então, Jesus esperado sempre em todos os tempos da humanidade. Em todos os profetas, em toda a Escritura, a gente vê a expectativa de receber Jesus Cristo. E quando é chegada a plenitude do tempo, lá a gente vê em Gálatas capítulo 4, versículo 4, lá diz que chegando à plenitude do tempo, Deus envia seu Filho nascido de mulher. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26 em diante, a gente vê o evangelista Lucas contando sobre a chegada do Messias tão esperada, né? Retrata Deus enviando o anjo Gabriel à casa de uma virgem, que tem o nome de Maria, numa cidade da Galileia chamada Nazaré, desposada de um homem chamado José. Esse anjo leva a profecia que ela daria luz ao menino Jesus, o nosso Messias. Jesus nasce, é criado e educado em todos os costumes judeus de uma família tradicional daquela época, né? Na lei, na Torá, em toda a tradição. Esse menino cresce e ele vira um mestre nas Escrituras. Reúne seus apóstolos, seus discípulos, milhares de discípulos começam a acompanhar esse Jesus. Ele realiza milagres, a gente vê a Bíblia cheia, ele realiza curas, sinais, prodígios, ele atende o oprimido, o necessitado, ele muda a situação, ele transforma, ele prega a palavra, ele expulsa demônios. A obra de Jesus, o ministério de Jesus, tremendo aqui nessa terra. Mas é chegado o duro momento de Jesus encarar a cruz. E aí, meus irmãos, é somente Ele. Todo mundo o acompanhou, todo mundo ia, as multidões atrás de Jesus, todo mundo seguia, todo mundo queria ouvir os seus sermões, as suas pregações, alguns para abrir o coração e para entender, para entregar a sua vida, outros para observar, para criticar, para perseguir, até que chegou o dia que conseguiram prender Jesus e levar à cruz. Mas nesse momento da caminhada de Jesus, ninguém mais o acompanha. Os próprios discípulos, até aquele que Jesus disse, Jesus, estou pronto para ir com o Senhor até a morte. No momento da cruz, todo mundo se esquivou e ele, apenas somente ele, enfrentou aquela cruz. Jesus é preso, é espancado, é humilhado, apanha no rosto por nossa culpa, é cuspido, é enxotado, zombam dele, do nosso Jesus. Tudo isso por mim e por você, para nos dar a condição de estarmos aqui hoje sentados nessa cadeira, falando dele, ouvindo a sua palavra, tudo isso para nos tirar da morte eterna que nos estava reservado e nos trazer para a vida eterna, para a maravilhosa luz. Essa é a razão de estarmos aqui. Nosso Jesus nos proporcionou
esta manhã aqui nesse lugar. Jesus enfrenta a cruz, torna-se maldito, a morte mais humilhante que podia ter naquela época. Era a morte de bandido, de malfeitor. E nosso Jesus foi pendurado naquela cruz, nessa condição, por amor a mim e a você, ele fez-se maldito em nosso lugar. E aí Jesus morre. E no domingo de manhã, as mulheres sempre prontas, né, pastor? No serviço, nas coisas da igreja, as mulheres sempre preparadas. Domingo pela madrugada ainda. João, no capítulo 20, ele dá o detalhe que ainda escuro, de madrugada, essas mulheres preparam, elas não tiveram tempo de preparar o corpo de Jesus, então no domingo pela manhã elas foram lá ansiosas, nem amanheceu o dia, as mulheres já foram no sepulcro para cuidar do corpo de Jesus, para embalsamá-lo talvez, para colocar, né, as faixas e tal, porque tiraram da cruz e levaram Jesus para lá. E as mulheres preocupadas com isso, de madrugada elas foram até o sepulcro. Talvez um domingo como hoje, um domingo de manhã, como nós estamos aqui, preocupados com as coisas de Deus. E essas mulheres, ao chegar lá, a partir aqui também do versículo 1 aqui do capítulo 24 que nós lemos, fala sobre isso. Do versículo 1 em diante, diz que ainda de madrugada, escuro, as mulheres foram até o sepulcro de Jesus, mas já não acharam ali. E elas ficaram surpresas, mas elas ouviram alguma mensagem daqueles anjos que estavam ali. Eles disseram para elas assim, olha só que lindo, irmãos, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos quando ainda na Galileia o próprio Jesus disse, que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos pecadores e será crucificado e ressuscite no terceiro dia. Naquele mesmo dia, 2 discípulos, caminhando para uma aldeia chamada Emaús, acabamos de ler aqui, e esse nome dessa cidade, Emaús, quer dizer no hebraico, riacho quente. E a gente já pode fazer uma ligação aqui da água da vida, a água do Espírito Santo aqui nessa manhã, jorrando aqui nessa igreja, né? Riacho quente, cerca mais ou menos de 11 quilômetros. Olha que caminhada, pastor. Uma boa caminhada. 11 quilômetros caminhando, aqueles 2 discípulos, e no meio dessa caminhada aparece um peregrino. A gente leu aqui que eles não reconheceram. Não reconheceram Jesus. E aí vamos falar um pouquinho sobre essa caminhada. Essa passagem dos discípulos de Emaús nos ensina que o conhecimento de Jesus e nossa intimidade com Ele é progressiva. A gente vai observar que quando Jesus entra na conversa com eles, eles estavam em uma situação, o espírito, a alma abatida. Lá no final dessa caminhada, Jesus foi conversando com eles, a situação deles já haviam mudado, transformado. Então aqui a gente aprende que o caminhar com Jesus é progressivo, é dia a dia, é aprendendo, é comunhão com Ele, é meditação na palavra, é oração, é Bíblia, e a gente vai chegando numa intimidade com Cristo. Nós vamos crescendo no nosso relacionamento com Cristo, nós vamos nos tornando mais íntimo de Jesus, e isso nenhuma outra pessoa pode fazer por mim. Isso tem que ser eu que tenho que desenvolver esse conhecimento e essa intimidade com Jesus. Para conhecer o Senhor, reconhecer a sua voz, o seu jeitinho de partir o pão, é necessário caminhar com Ele. Essa passagem nos fala sobre caminhar e conversar com Jesus, ouvir suas palavras e seus conselhos.
A presença e a graça de Deus nos surpreende, a presença e a graça de Deus pode nos surpreender em qualquer momento da nossa caminhada. Às vezes, em nossos caminhos, até no caminho da tristeza, às vezes no caminho da solidão. Às vezes nós estamos caminhando ou imaginamos que estamos caminhando sozinho. Na nossa caminhada do desprezo, talvez, às vezes Deus nos surpreende na nossa caminhada da decepção. Às vezes nós estamos andando pelo caminho da decepção. Quem sabe aqui nessa manhã a palavra de Deus jamais volta vazia. Quem sabe nessa manhã algum de nós aqui estamos passando por esse momento. Talvez o irmão que nos assiste lá na sua casa. Caminhada da enfermidade. Às vezes a gente caminha por esses caminhos. Às vezes a caminhada do desemprego. Estamos vivendo aí pandemia. Às vezes na caminhada do luto, como era a situação desses discípulos aqui. Às vezes a gente estamos caminhando pelo caminho da fraqueza, sabe, aquele momento de indisposição, aquele momento que a gente não tem forças mais para caminhar, aquele momento que a gente pensa em desistir, aquele momento que a gente acha que não vai mais dar certo, que Deus não escuta a nossa oração, que parece que a gente está caminhando sozinho, lutando sozinho. É nessas horas que Deus nos surpreende. É nessas horas que Deus chega junto no caminho, para nos mostrar que não estamos sozinhos, para nos mostrar que Ele está comigo e com você, na hora da tristeza, na hora da alegria, na hora do choro, na hora da emoção, na hora da festa, mas também na hora do luto. Na hora da abundância, da bonança, mas também na hora da escassez. O Senhor está conosco em todos os momentos da nossa caminhada. Às vezes até para o caminho do pecado. Quando nós estamos descambando, nos distanciando, Jesus entra no nosso caminho para nos livrar. No caminho da pandemia que estamos vivendo agora, Jesus sempre conosco, para a glória e louvor do Teu santo nome. E hoje aqui nessa manhã, irmãos, nós podemos refazer o mesmo caminho de Emaús em nossos corações e sermos surpreendidos com o encontro pessoal com esse Jesus e ter a maior e melhor experiência das nossas vidas, que é conhecê-lo bem de pertinho. Você conhecer de Jesus, de ouvir alguém falar, de ouvir uma mensagem, de assistir um programa, de uma live pelo Facebook, pela televisão, é uma coisa, mas você caminhar com Jesus, você tem um contato com Ele, você se aproximar dEle, isso é uma experiência pessoal única, que jamais ninguém pode experimentar por você, jamais ninguém pode experimentar por mim. Então eu preciso caminhar, eu preciso ter um encontro com Cristo. E talvez hoje nessa manhã é o dia e a hora e a manhã que Deus preparou para ter um encontro conosco aqui. Um encontro com você, um encontro no seu coração, na sua vida. É hoje. Nada é por acaso. Hoje o Senhor nos preparou e nos trouxe aqui para esse encontro. Chega o momento da conversa com Jesus. E Jesus, nós sabemos que Ele é o mestre na sabedoria do diálogo. Isso tem faltado muito em nosso meio. Na família, no lar, pais e filhos, marido e mulher, parente, vizinhos, irmãos, tias. A gente tem vivido um momento de isolamento. Antes do isolamento, a gente já vinha aí na tendência, né, da internet, da individualização, muito falado, mas é sobre isso que a gente quer falar aqui. E Jesus é especialista no diálogo, da conversa
Jesus é o melhor e maior psicólogo. Jesus encontra aqueles discípulos no momento de luto e de tristeza profundo. No versículo 17, nos diz assim, ó: então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? O que é isso, irmão, que tem preocupado o teu coração? O que é que tem tirado a tua paz? O que é que tem te deixado ansioso? O que é que tem te fazido chorar? Jesus, ele pergunta para os discípulos, e eles pararam entristecidos. Jesus remete a mente desses discípulos para o problema, para aquilo que estava inquietando, para aquilo que estava incomodando. E aí Jesus começa a conversar e penetrar na alma e no coração desses discípulos. Eles começam a responder a Jesus. Vai vendo que parece uma terapia mesmo. A gente vê hoje a ciência falando sobre a oração, que isso transforma, que isso muda, e as pessoas que não entendem acham que a gente é tudo doido, né? Orando, falando com Jesus, falando sozinho, ninguém está ouvindo, mas o nosso Jesus está sempre pronto para nos ouvir. Eles começam a responder a Jesus, eles contam para Jesus a sua dor. E a partir daquele momento, sem eles perceberem, eles começam a ser curados. Naquela conversa, aquele vazio que existia no coração deles começa a ser preenchido pela presença do Deus vivo. Depois de um longo diálogo, em uma longa caminhada, com até então aquele desconhecido, eles chegaram ao seu destino. Aqueles discípulos manifestaram o desejo de continuar ouvindo aquele peregrino e desfrutar ainda mais da sua presença e da sua conversa, ao ponto de constrangê-lo, insistindo: fica conosco. Eles oferecem hospedagem para Jesus em sua casa, sem saber ainda que era o próprio Cristo. Vejam bem, depois de uma longa caminhada, aquela conversa, todo aquele tempo caminhando com Jesus, 11 quilômetros de caminhada, 11 quilômetros de conversa, eles ainda não haviam percebido que eles estavam acompanhados do próprio Cristo. Aqueles a quem eles choravam pela perda estava presente na vida deles, corpo a corpo. E muitas vezes é assim comigo e com você. Quantas vezes a gente acha, como eu já falei aqui, que nós estamos sozinhos. A gente não vê saída, a gente não vê solução, às vezes a gente até chega a se lamentar. Parece que eu estou sozinho, Senhor, nessa caminhada, nessa luta, nessa situação. Mas, meus irmãos, no momento que a gente está no meio do problema, no momento que a gente está na dificuldade, no momento que a gente está com a cabeça pesada, o pensamento difícil, a gente não consegue enxergar, não é assim? A gente não consegue enxergar um palmo à nossa frente, a gente não consegue discernir direito as coisas, a gente fica perturbado, a gente não tem uma visão exata das coisas. Às vezes, a solução está na nossa frente, nas nossas mãos, mas a gente não consegue perceber, não é assim? As pessoas falam: quando você está nervoso, não fale nada, deixa passar a raiva, deixa passar a situação, no outro dia você conversa. Não tome decisão na hora do nervosismo, na hora da raiva, na hora de que você não está bem, porque você pode tomar decisões erradas no momento do calor. Então, desses discípulos estavam vivendo isso, no momento de luto, de solidão, de tristeza profunda. Jesus estava com eles, caminhando com eles, mas eles não perceberam que era o Jesus. Mas a conversa tão gostosa, e aqui eu vou falar depois sobre a questão da oração.
A oração aqui na ICT Osasco está cada dia mais gostosa, cada dia mais envolvente, cada dia mais aquecida com o Espírito Santo. E o resumo dessa palavra aqui hoje, nessa manhã, é a oração, pastor. É a intimidade com Deus, é o nosso particular com Deus. E essa conversa com Jesus tão gostosa, tão boa, com aquela pessoa que eles acabaram de encontrar no caminho, sem saber o nome, sem saber quem era, mas aquela palavra, aquela conversa estava tão boa que eles não queriam mais largar aquele peregrino. E ele, a palavra fala que ele constrange até. Jesus fez que ia passar direto, ele falou, não, fica conosco. Já está ficando tarde, a noite está chegando, vai escurecer. Vem conosco, vem para a nossa casa. E eles convidam Jesus para entrar na casa com eles. E eles lhe oferecem hospedagem em sua casa. Nessa manhã é o momento oportuno de você convidar Jesus para entrar na tua vida, no teu coração. Talvez lá na tua família, na tua casa, existem problemas, dificuldades, as coisas não andam muito bem. Convide Jesus para participar do seu dia a dia, do seu relacionamento, da tua família, dos teus negócios, do teu trabalho, do teu estudo. Convide Jesus, abra o seu coração para Ele, que você vai ver a mudança, a diferença, a transformação de luto, de tristeza. Jesus vai reverter em alegria. Que nós possamos seguir o exemplo desses discípulos de Emaú. Jesus, fica conosco. Jesus, mora conosco, mora no meu coração, mora na minha casa, mora comigo, caminhe comigo, esteja comigo em todas as situações da minha vida. Quando experimentamos a doce e maravilhosa companhia de Jesus, não queremos mais deixá-lo nunca mais. E é aí que nós queremos nos tornar um discípulo dele. Depois que encontramos esse Jesus, depois que experimentamos a sua presença, a sua amizade, a sua conversa, o que ele tem para nos oferecer, nós não queremos mais desgrudar de Jesus. Nós queremos cada dia mais estar mais pertinhos dele, ao ponto de constrangê-lo a estar conosco. E aí, meus irmãos, a conversa, a gente observa aqui que a conversa lá da rua, lá do caminho, agora passa para dentro de casa. E aqui a gente pode aprender várias lições aqui. A gente tem que ser crente, a gente tem que andar com Jesus, não somente lá fora, não somente na rua, não somente na aparência externa, mas nós temos que ter Jesus também na nossa vida particular, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Eu não posso ter apenas uma aparência de crente, uma aparência de discípulo para as pessoas, não. Eu preciso viver com esse Cristo também dentro da minha família, no tratamento com a minha esposa, no tratamento com os meus filhos, no tratamento com os meus pais, no tratamento com os meus irmãos, com a minha mãe, com os meus avós. Eu preciso ser discípulo lá fora e também dentro da minha casa. Eu preciso ser discípulo na conversa com os meus amigos, mas eu preciso ser discípulo também no diálogo com a minha esposa, com os meus mais próximos, e trazer a presença de Jesus para dentro da minha casa também. A conversa da rua passa agora para dentro de casa. Jesus agora está no centro da família. Jesus é convidado para fazer parte da família. Jesus é convidado para viver a partir dali naquela casa. E que Jesus passe e Jesus faça morada em mim, na minha família, na minha casa e na sua casa também. E agora Jesus no centro da família, ali ele já é considerado um convidado de honra. Ele chega até ser dado a honra dele partir o pão. O pastor sabe aqui, o pastor professor de Antigo Testamento, ele sabe que judeu não senta na mesa para comer com qualquer um.
Porque a comida para o judeu, para a gente não tem muito esse costume, mas o horário da refeição para o judeu é praticamente um culto. É um momento de intimidade, é um momento de comunhão. E a gente vê, imagina, 2 homens andando pela rua, desprezados, entristecidos, e a gente vai observando à medida da caminhada, na transformação que Jesus vai proporcionando nessa casa, na vida dessas pessoas. Lá da rua, da caminhada, aqui eles já estão sentando-se à mesa para comer. E é dada a honra a Jesus, aquele peregrino, que até agora eles colocaram para dentro de casa e ainda eles não tinham descoberto que era o próprio Jesus. Mas Jesus, a presença dele nos traz confiança, nos muda, nos transforma, ela invade a nossa alma, a nossa mente, o nosso corpo, e Jesus, sem se declarar, eles já estavam percebendo que aquela pessoa era diferente, que não era comum. Eles ainda, por certo, ainda eles não tinham falado, estava talvez ainda, perplexo, tinha percebido algo diferente, mas eles não tinham falado. Porque se não fosse assim, eles não tinham trazido, não tinham convidado para dentro de casa, não tinham colocado a mesa, não tinha dado a honra para Jesus partir o pão. E nesse exato momento, os olhos deles, quando Jesus parte aquele pão, Jesus dá graça, Jesus ora, e no momento que eles partiram o pão, os discípulos reconheceram que era o próprio Jesus que estava ali com eles. Veja só que maravilha, irmãos. Partir o pão, eles tiveram uma refeição com o próprio Jesus, aquele que havia sido morto, sepultado, aquele que eles imaginavam que estava morto. Vocês dá para imaginar a surpresa? E assim, às vezes eu até brinco, eu imagino que se fosse eu, quando tinha descoberto, porque não é comum, descoberto que era Jesus, talvez eu tinha corrido ali dentro de casa, o morto aqui comigo, né? Imagina a situação, mas aí eles ficaram surpresos e ali caiu as escamas dos olhos dele. Ali Jesus trouxe luz àquela casa, ali resplandeceu a glória de Cristo naquela família, e os olhos deles foram abertos, e eles ficaram pasmados, que era o próprio Jesus que estava com eles. Que lição incrível, irmãos, a gente aprende com esses discípulos aqui nessa manhã. Jesus está sempre pronto. Agora vamos partir já para o encerramento. Jesus está sempre pronto para nos atender. Jesus está sempre pronto para te ouvir, meu irmão e minha irmã. Hoje a gente vive num mundo de correria, ninguém tem tempo para nada. Às vezes o marido trabalha à noite, a mulher trabalha de manhã, mal se vê. Às vezes a comunicação, até minha esposa fala, a gente se fala mais por telefone, por WhatsApp, do que aqui dentro de casa, próximo, no face a face. Ninguém tem tempo mais, e trabalha, estuda, e criança, a gente terceiriza a educação dos nossos filhos, porque a gente quer trabalhar para dar o melhor para os nossos filhos, a gente mal tem contato com as nossas crianças, de manhã vai para a creche, vai para a escola, vai para a aula disso, para a aula daquilo. A verdade é que ninguém tem tempo mais para nada, mas eu quero dizer aqui para você nessa manhã que Jesus tem tempo para você. Jesus está pronto para te ouvir. Jesus está pronto para atender às suas necessidades. Jesus quer ouvir aquilo que você tem para dizer. Jesus quer compartilhar das tuas dores, das tuas tristezas, das suas decepções. Jesus está pronto para te ouvir, para ouvir você, para ouvir o teu choro. Jesus está pronto para chorar contigo se for preciso. O pastor estava lá no hospital, naquela sala, naquela enfermaria, mas Jesus estava lá, sentado do lado. Jesus está com você em todos os instantes, em todas as horas, em todos os minutos.
em meio a tanta correria, você pode contar com Ele. Para qualquer que for a necessidade, qualquer que for a adversidade, conte para Jesus a tua dor, conte para Jesus a tua tristeza, que Ele está pronto para te atender. E além do mais, essa conversa com Jesus, a oração com Jesus é a oração que sara, é a oração que cura, é a oração que transforma. Quando a gente está chorando, conversar com Jesus, depois de uma oração, depois que a gente se derrama, depois que a gente chora, depois que a gente se humilha, depois que a gente coloca a boca no pó, depois que a gente chega à exaustão da oração, a gente levanta do chão renovado, não é assim? Transformado, aliviado, depois que a gente chora, depois que a gente conversa com Jesus, a nossa vida é mudada, é transformada, então que nós possamos partir desse princípio, aprender com esses caminhantes de Emaús, a conversar com Jesus, a expor os nossos problemas. A gente às vezes perde tempo em falar os nossos problemas para as pessoas que não vão resolver, para as pessoas que vai levar o meu problema para outros, vai fofocar para outros, não é assim? Mas fale para Jesus a sua dor. Ele não vai expor a tua vida para ninguém, Ele não vai falar para ninguém, Ele vai resolver o teu problema. Ele vai sarar o nosso coração, Ele vai transformar as nossas vidas, que nós possamos entrar nessa caminhada de Emaús nessa manhã, caminhar com Jesus, falar para Jesus, caminhar com Jesus e orar, orar, orar e orar, aprender a orar, aprender a desenvolver esse diálogo com o Senhor. E encerrando, eu quero deixar para a nossa meditação São Mateus capítulo 28, o último versículo, a parte B, que Jesus fala assim, aos seus discípulos: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus ressuscitou, foi para a glória, foi para a eternidade, mas não nos deixou só. Jesus está com você, irmão, hoje, sempre, amanhã, sempre. Na hora que você precisar de Jesus, é só chamar, que Ele vai estar com você na caminhada. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, pastor.